O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, desempenha um importante papel no acesso à alimentação adequada, saudável e sustentável e no fortalecimento da agricultura familiar, previsto na Lei 11.947 de 2009 e ratificado em outras resoluções, incluindo a Resolução número 6 de 2020, que determinam que 30% do recurso do PNAE, repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, às entidades executoras, seja utilizado obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Essa iniciativa tem o objetivo de oferecer alimentos saudáveis aos alunos de escolas públicas de educação básica do Brasil e fomentar o desenvolvimento sustentável por meio do estímulo aos circuitos curtos de comercialização. Para entender melhor como funciona esse processo de compra, vamos acompanhar o diálogo entre a nutricionista Cecília e o agricultor Domênico. Sejam todos bem-vindos. Olá, nutricionistas, gestores do Programa Nacional de Alimentação Escolar e agricultores familiares. Nós somos Cecília e Domênico e estamos aqui para explicar melhor para vocês como funciona a compra de alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar. Aqui, todos os envolvidos com processos de compras da agricultura familiar irão entender o passo a passo para o sucesso dessa política pública tão importante. E nós, agricultores, vamos aprender, entre outras coisas, o que é uma chamada pública, o que é necessário para obter a declaração de aptidão ao PRONAF, DAP, como elaborar um projeto de venda e quais são os critérios de prioridade para vender para a alimentação escolar. Vamos lá? Primeiro, vamos entender quem compra. As entidades executoras são as instituições da rede pública de ensino federal, estadual e municipal, que recebem recursos diretamente do FNDE para execução do PNAE. As compras podem ser feitas de dois modos. Centralizada, quando a própria entidade executora realiza a compra de alimentos e distribui nas escolas. Ou descentralizada, quando a entidade executora transfere os recursos financeiros para as chamadas unidades executoras, escolas. Recurso federal disponível para o PNAE. Mas então, qual é o primeiro passo para iniciar o processo de compra? Isso é o que nós veremos agora. Vamos lá! Tudo começa com a informação sobre o valor repassado pelo FNDE à entidade executora. Essa informação você encontra no site www.fnde.gov.br. Esse valor é determinado com base no quantitativo de alunos matriculados no ano anterior, conforme o censo escolar, multiplicado pelo per capita de cada modalidade de ensino. Assim, podemos definir o valor que a entidade executora irá gastar na aquisição de gêneros da agricultura familiar. Lembrando que deve ser de, no mínimo, 30% do valor repassado. Mapeamento e zoneamento dos AF. A articulação entre os atores sociais envolvidos é o primeiro passo para o sucesso no processo de compra da agricultura familiar. A articulação permite realizar o mapeamento dos agricultores e fazer um diagnóstico dos tipos e quantidades de alimentos produzidos, entendendo a diversidade e o potencial local para o planejamento do cardápio da alimentação escolar. Lembrando que o mapeamento deve conter, no mínimo, a discriminação dos alimentos locais, quantidade de produção e época de colheita. Critérios para DAP. Mas, Cecília, qualquer agricultor familiar pode vender? Para vender, o agricultor ou sua organização social precisa possuir a DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, ou CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Esse documento é como se fosse um CPF, que identifica o agricultor ou cooperativa. Pode ser uma DAP de pessoa física, quando é destinada para identificar o produtor individual e sua família, ou jurídica, que identifica as formas associativas dos agricultores familiares organizados em pessoas jurídicas devidamente formalizadas, tais como as cooperativas. Porém, na DAP jurídica, deve constar as DAPs físicas de todos os seus associados. Ou seja, o agricultor precisa possuir DAP física em ambos os casos. Não podemos esquecer que, além dos agricultores familiares, são também beneficiados da DAP ou CAF, pescadores artesanais, agricultores, maricultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Procure saber as instituições que emitem DAP, CAF em sua região. Elaboração do cardápio. Agora, finalmente, chegamos na etapa de elaboração do cardápio escolar.
De posse do mapeamento dos alimentos da agricultura familiar local, o nutricionista responsável técnico elabora os cardápios da alimentação escolar, que deve agregar alimentos da sociobiodiversidade, valorizando a produção local, resgatando hábitos e culturas alimentares, fortalecendo as comunidades tradicionais e diversificando a alimentação nas escolas, na perspectiva da segurança alimentar nutricional. Mas como vamos vender para o governo? Existe um procedimento específico para que o agricultor familiar possa vender para o governo sem precisar de licitação, que se chama chamada pública. Entendi, Cecília. E essa chamada pública é a mesma coisa que licitação? Chamada pública versus licitação. Não, Domênico. A chamada pública é um processo simplificado que dispensa o processo burocrático da licitação, sem perder o respaldo jurídico. Ela é um procedimento administrativo adequado à seleção de propostas específicas para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar ou empreendedores familiares rurais ou suas organizações, pois não há disputa de preço, facilitando assim o cumprimento das diretrizes do PNAE, o que se refere à priorização de produtos locais e de comunidades tradicionais. Ainda na chamada pública, devemos encontrar informações suficientes para que os agricultores formulem corretamente os projetos de venda, como tipos de alimentos, quantidades, preço, cronograma de entregas, locais de entrega, lista de substituição, pesquisa de preços. Mas, Cecília, eu tô com uma dúvida. Como é definido o preço dos alimentos da chamada pública? Essa pergunta é muito importante. O preço de aquisição deve ser o preço médio pesquisado por, no mínimo, 3 mercados em âmbito local, priorizando a feira do produtor da agricultura familiar, acrescidos dos insumos previstos no edital de chamada pública, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do alimento. Na hora da divulgação, deve ser dada ampla publicidade à chamada pública. As entidades executoras precisam publicar os editais em jornais de circulação local, na forma de mural, em local público de ampla visão, dentre outros. Além disso, os editais deverão permanecer abertos para recebimento dos projetos de venda por um período mínimo de 20 dias corridos. Elaboração do projeto de venda. Agora chegou a minha hora. Eu vou explicar um pouco sobre a elaboração de um projeto de venda para vocês. Me dá licença, viu, dona Cecília? Pode deixar, seu Domênico. Agora é com o senhor. Então, minha gente, nós temos que formalizar o nosso interesse em vender nossos produtos para a alimentação escolar. Precisamos elaborar um documento que se chama Projeto de Venda. Ele é da nossa responsabilidade ou das organizações de agricultores familiares. Esse documento é muito importante, pois nele vamos informar ao governo o que podemos vender, a quantidade que produzimos e o preço. Além disso, a gente sempre tem que prestar atenção na chamada pública para elaborar os nossos projetos de venda. Né, dona Cecília? Senão, a gente não consegue dar conta da demanda. Isso mesmo, seu Domênico. O projeto de venda deve apresentar a nossa proposta de fornecimento dos gêneros alimentícios com base nas quantidades e especificidades descritas no termo de referência do edital de chamada pública. Então, a questão da variedade e quantidade dos gêneros, além do cronograma de entrega, tem que estar tudo nele. Depois de pronto, o projeto de venda tem que ser assinado em acordo com a habilitação pretendida. Então, devem assinar os representantes do grupo formal ou os agricultores, fornecedores do grupo informal ou fornecedor individual. Mas, minha gente, é importante se atentar para os detalhes quando for um grupo formal. O projeto tem que incluir uma lista com todos os agricultores participantes, com nome completo, CPF, DAP física. A declaração de produção própria deve ser feita pela organização formal e assinada pelo seu representante legal. O agricultor participante pode ser individual ou de grupo informal. Nesse caso, tem que preencher uma declaração de que os produtos que vão ser entregues relacionados à sua DAP física são de produção própria. Então, não pode colocar os produtos do vizinho, que não serve não, hein? Seu Domênico, não vai esquecer de avisar que em locais onde o valor total de repasse do FNDE para execução do PNAE for superior a 700 mil por ano, a entidade executora pode escolher por aceitar somente propostas de organizações com DAP jurídica, desde que previsto na chamada pública. Recebimento e seleção dos projetos de venda. Então, pessoal, agora que já sabemos o que é e como montar um projeto de venda,
vamos conversar um pouco sobre o seu recebimento e a sua seleção. Primeiro vai acontecer a habilitação desses projetos. Nessa etapa, os projetos são acompanhados de alguns documentos de habilitação dos agricultores que estão descritos no edital de chamada pública e na Resolução 6/2020. Para os grupos formais, devemos entregar a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, o extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF, DAP Jurídica, para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias. A prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, as cópias do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrada no órgão competente, o projeto de venda assinado pelo seu representante legal, a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados ou cooperados, a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle de atendimento do limite individual de vendas de seus cooperados ou associados e a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. Para os grupos informais, devemos entregar a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, CPF, o extrato de declaração de aptidão ao PRONAF, DAP Física, de cada agricultor familiar participante emitido nos últimos 60 dias. O projeto de venda, com a assinatura de todos os agricultores participantes, a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares, relacionado no projeto de venda, e a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. Mas, pessoal, vamos prestar atenção em uma coisa aqui. Já para o fornecedor individual, é aquele que tem a DAP física, mas não é organizado em grupo. Nós vamos ter a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, do CPF, o extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF, o DAP Física, do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias, o projeto de venda com assinatura do agricultor participante, a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria e a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, mas quando for necessário. Minha gente, caso falte algum desses documentos, ou caso eles não estejam de acordo com o que foi pedido, deve-se verificar no edital de chamada pública o prazo para a regularização da documentação. A relação do pessoal que propõe os projetos de venda é apresentada em sessão pública e registrada em ata, bem no fim do prazo de apresentação dos projetos. Seu Domênico, tô gostando de ver. Seleção dos projetos de venda. Então, vou continuar. Agora, acontece a seleção dos projetos de venda. Para não ficar só por isso, vou explicar um pouquinho melhor. Temos vários tipos de entidade executora: município, estado e instituições federais de ensino que apresentam especificidades. No entanto, o processo de seleção do projeto de venda é comum a todas. Primeiro, a gente tem o recebimento dos projetos de venda. Então, depois, a entidade executora vai dividir os projetos em 5 grupos. O grupo 1 trata de fornecedores locais. O grupo 2, que trata de projetos das regiões geográficas imediatas. O grupo 3, que trata de projetos das regiões geográficas intermediárias. O 4, que trata de projetos do Estado. E o 5, que trata de projetos do país. É importante lembrar que esses grupos apresentam ordem de prioridade. Os projetos locais são aqueles que vêm de agricultores familiares ou de suas organizações com sede no próprio município, onde se localizam as escolas. É importante lembrar que sempre que der, as compras de gêneros alimentícios devem ser feitas no mesmo município em que se localizam as escolas. Critérios de prioridade. Por fim, depois da separação dos projetos de venda, a entidade executora vai analisar primeiro os projetos do grupo 1 e observar a ordem de prioridade para a seleção dos projetos. Aí vocês podem me perguntar: mas Domênico, que ordem é essa? Calma, meu povo, eu já explico. 1. Prioridade. Os primeiros são os grupos formais ou informais de assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. Mas não tem preferência entre um e outro, não. Aqui é tudo igual. Para grupo formal, a composição tem que ser de, no mínimo, 50% mais um dos associados cooperados das organizações produtivas. Para o grupo informal, 50% mais um dos fornecedores agricultores familiares. Isso tudo de acordo com a identificação na DAP. Pessoal, e se der empate?
No caso de empate, vão ter prioridade as organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas do seu quadro de associados ou cooperados. Se o empate for entre grupos informais, vão ter prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na DAP. 2. Prioridade. Os segundos são os fornecedores de gêneros alimentícios, certificados como orgânicos ou agroecológicos de acordo com a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Aqui a análise é feita observando as condições de certificação e garantia da agricultura orgânica e agroecológica. 3. Prioridade. Os terceiros são os grupos formais detentores de DAP jurídica, seguidos dos grupos informais detentores de DAP física, que são seguidores dos fornecedores individuais. Então, como vocês podem perceber, a gente vai ter prioridades entre grupos. Se a gente tiver empate entre grupos formais, vão ser selecionadas as organizações com maior porcentagem de agricultores familiares no seu quadro de sócios. A entidade executora poderá completar as propostas de produtores das regiões geográficas imediatas das regiões geográficas intermediárias do Estado e do país, mas sempre seguindo essa ordem de prioridade. Se tiver empate nessa etapa aqui, vai ser realizado o sorteio, ou se quem empatar concordar, vai ser possível dividir o fornecimento dos gêneros alimentícios a serem adquiridos entre os finalistas. Seu Domênico, não se esqueça de mais algumas informações importantes. Se o fornecedor vencedor de determinado gênero alimentício não tiver capacidade de fornecimento de toda a quantidade solicitada, a entidade executora poderá adquirir o mesmo produto de mais de um fornecedor, mas sempre respeitando a ordem de classificação dos proponentes. Além disso, é importante ter atenção ao limite individual de venda do agricultor familiar para alimentação escolar, que passou para 40 mil por DAP por ano por entidade executora, a partir de 2021, conforme a Resolução número 21, de 16 de novembro de 2021. É verdade, dona Cecília, já ia me esquecendo. A gente tem que lembrar também que as entidades executoras são somente as secretarias estaduais de educação, as prefeituras e as escolas e institutos federais, e que é o papel delas verificar o limite que vai ser pago a cada agricultor. Além disso, é bom frisar que o limite por agricultor relativo ao PNAE não considera as vendas para outros programas de compras do governo, como o PAA. Amostra para controle de qualidade. Agora vamos falar um pouco da amostra para controle de qualidade, que está prevista na chamada pública. Nessa etapa, assim que solicitado pela entidade executora, o agricultor deverá apresentar as amostras para a avaliação da qualidade. A avaliação dos produtos pela entidade executora é feita por 3 critérios. Primeiro, o produto está em acordo com a chamada pública. Segundo, os produtos possuem certificação sanitária, mas isso é só para os que têm exigência com os produtos de origem animal. E o terceiro, o nutricionista realiza a análise das características sensoriais dos gêneros alimentícios. É importante ficar atento, porque os gêneros alimentícios que vão ser comprados para a alimentação escolar devem estar de acordo com a legislação de alimentos estabelecidas pela Anvisa e ou pelo MAPA, além de ter os selos de inspeção federal, estadual ou municipal. Pessoal, mas vamos deixar claro aqui que os produtos in natura são aqueles que não passam por processamento. Os produtos de origem animal e alimentos processados vão precisar de certificação sanitária conforme suas especificidades. E para realizar a análise sensorial dos alimentos, a entidade executora deve montar uma equipe capacitada pelo nutricionista para o teste de amostra. Contrato de compra e venda. Então, gente, os projetos que forem escolhidos vão fechar contrato com a entidade executora. Aí vocês podem ficar meio na dúvida do que é o contrato. Mas tem problema não, eu explico. O contrato é a formalização legal do compromisso que tanto a entidade executora quanto os agricultores assumiram. Até porque a alimentação escolar não é brincadeira não, hein? Esses contratos devem ser claros e precisos. As condições para sua execução devem ser expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades dos dois lados. Devem estar bem explicados. Conclusão do processo. Entrega dos produtos.
termo de recebimento, pagamento dos agricultores e emissão da nota fiscal eletrônica. Para a conclusão do processo, ainda temos outras etapas. Para a entrega dos produtos, a gente deve ficar atento ao cronograma que está lá no edital da chamada pública e não esquecer de assinar o termo de recebimento junto com o representante da entidade executora e de pegar a sua via. Esse termo é um instrumento que diz que todos os produtos que foram entregues estão certinhos, tanto as quantidades quanto os valores. Junto com a assinatura dele, é obrigatório que se tenha um documento fiscal. Pode ser nota do produtor rural, nota avulsa ou nota fiscal. Como a gente sabe, os gêneros alimentícios que devem ser entregues estão definidos na chamada pública. Mas caso aconteça algum imprevisto, eles podem ser substituídos, desde que previstos na chamada pública, por meio de uma lista de substituição com alimentos de qualidade nutricional semelhantes. Aprendemos muito com Cecília e Domênico que a compra de alimentos da agricultura familiar contribui para o fortalecimento dos agricultores, promoção da sustentabilidade, oferta de uma alimentação adequada e saudável nas escolas públicas de todo o país e deve ser valorizada por toda a sociedade. Todos ganhamos. Chegamos ao fim da nossa explicação. Espero que tenha ajudado vocês.